um anfíbio que mantém as suas características de filhote na fase adulta e tem capacidade de regenerar membros perdidos, até mesmo parte do seu cérebro. O axolote, essa criaturinha que parece que está sempre sorrindo, é nativo do México. Ele pertence à classe anfíbia e dentro dessa classe pertence à ordem Urodela, ou também chamada de caudata, uma ordem que agrupa as salamandras. Mas, ao contrário das outras salamandras e dos demais anfíbios, os axolotes têm uma particularidade aí. Eles não sofrem metamorfose, eles mantêm as características juvenis até a fase adulta, fenômeno esse conhecido como neotenia, e mantiveram somente o hábito aquático, não saindo para a terra como seus parentes próximos fazem. Essas criaturinhas podem ter cerca de 25 centímetros de comprimento e atingem a fase adulta com 1 ano de idade. As características típicas desses animais, que são mantidas desde o estágio larval até a fase adulta, são as brânquias externas, que é uma característica bem marcante deles, as patas palmadas, uma barbatana dorsal que percorre todo o corpo e, é claro, a cauda. E apesar de manterem as guelras, os axolotes têm pulmões funcionais e também realizam respiração cutânea. O fato marcante dos axolotes de manterem as características do estágio larval ocorre porque esses animais apresentam uma tireoide rudimentar, onde não há liberação dos hormônios produzidos pela tireoide, que são extremamente importantes para a metamorfose dos anfíbios. Tanto é que, quando um axolote recebe hormônio tireoidiano, ele sofre a metamorfose, perdendo as brânquias externas, trocando a pele larval, passando a ter as características das outras salamandras adultas. É claro que isso demora algumas semanas, mas eles se tornam aptos a se aventurarem no ambiente terrestre. Os cientistas acreditam que esse fenômeno de neotenia nos axolotes evoluiu devido ao seu habitat estável e que não abrigava muitos predadores. Permanecer na água é uma estratégia que pode funcionar quando não há muitos predadores, além de certos requisitos para esse ambiente, como pH adequado e temperatura adequada. E os lagos mexicanos se encaixavam nisso, contribuindo para os axolotes prosperarem nesses locais. Então, provavelmente foi mais vantajoso para essas salamandras continuarem com as características larvais. Outra característica surpreendente que esses animais apresentam é a incrível capacidade de regeneração. Todas as salamandras demonstram potencial para regenerar estruturas complexas, como membros perdidos ou danificados, medulas espinhais, coração e até mesmo partes do cérebro. Os organismos em geral têm algum grau de regeneração. A gente, por exemplo, quando a nossa pele se recupera e cicatriza após alguma lesão ou ferida, o nosso fígado, que tem a capacidade de se reconstituir em até 75%, as hidras podem regenerar o corpo por completo, assim como as esponjas do mar. As estrelas do mar e os polvos conseguem regenerar os membros amputados sem problema algum. Só que, quando a gente fala das salamandras, elas levam o poder de regeneração para um outro nível. As salamandras são os únicos vertebrados quadrúpedes que conseguem transformar células normais novamente em células-tronco, permitindo que se desenvolvam mais uma vez em novos tecidos. Então, quando, por exemplo, elas perdem algum membro, elas conseguem regenerar a pele daquele local, o sistema nervoso daquele local, o sistema vascular, os ossos, a cartilagem, a musculatura, e os axolotes têm sido foco de vários estudos científicos para lançar uma luz sobre esse potencial incrível de regeneração. Apesar dos axolotes serem extremamente abundantes em cativeiro, na verdade eles são os anfíbios mais distribuídos no mundo todo, porque eles são fáceis de criar e de se reproduzir. Mas essas criaturinhas estão escassas na natureza e estão criticamente ameaçadas de extinção. A redução do habitat e a poluição fizeram com que hoje a população de axolote selvagem ficasse restrita ao lago Xochimilco, e os axolotes continuam ameaçados pela poluição e pela introdução de peixes invasores, que se alimentam de ovos e filhotes de axolotes e competem com os adultos pelos mesmos alimentos, como crustáceos, insetos e peixes pequenos. Então existe essa diferença, eles são abundantes em cativeiro e escassos na natureza. Ideias para solucionar isso estão sendo analisadas, como por exemplo, reintroduzir os axolotes de cativeiro no habitat natural.
Mas para que isso tenha sucesso, é necessário que o lago recupere as condições adequadas, o que os cientistas acreditam que vai levar um tempo para acontecer. A outra solução é introduzir esses animais em um novo habitat, com os requisitos e as condições necessárias para a sobrevivência deles. Mas aí seria necessário analisar os possíveis impactos que eles poderiam causar nesse novo ambiente para aqueles que já estão lá. Então tem esse dilema, esse trabalho, essa corrida contra o tempo para evitar que essa criaturinha incrível fique extinta na natureza. Se você gostou de saber sobre os axolotes, sobre as curiosidades dessas criaturinhas, deixe o seu like para eu saber disso e passa lá no canal para conferir mais curiosidades da natureza. Até o próximo vídeo!